Tweetando aí, manda pra gente. Você, torcedor do Fluminense, a corneta é livre, torcedor do Flamengo também. Tá na bronca, não tá? O que você achou desse resultado? Porque deu Fluminense sim, vai ser clássico vovô na decisão da Taça Rio, Fluminense e Botafogo. Segundo clássico, da semifinal da Taça Rio do Campeonato Carioca, os dois times, Flamengo e Fluminense, ficaram no empate. Melhor para o Tricolor, que tinha a melhor campanha, portanto a vantagem de jogar por esse resultado e avançou na competição. Ricardo Lai vai contar pra gente os detalhes. Henrique Dourado uniu tricolores e rubro-negros ao sair de campo. Foi vaiado pelas duas torcidas. Era a primeira vez que enfrentava seu ex-clube, mas parecia que ainda estava no Fluminense, ao atrapalhar o Diego. O ceifador poderia ter marcado o quarto gol dele em Fla-Flu, dessa vez pelo Flamengo, se não fosse o Júlio César. Dourado foi substituído aos 32 minutos do segundo tempo, para a entrada do Felipe Viseu. Já o seu sucessor no Fluminense incomodou a defesa do Flamengo. Pedro tentou por cima e por baixo também. O Flamengo dava lençol com Jonas, derrubava o Marcos Júnior com drible do Everton Ribeiro, enquanto o Lucas Paquetá equilibrava a bola com a cabeça. Pelo Fluminense, Ayrton Lucas fazia fila. 1, 2, 3, 4. Já a contagem do Flamengo era regressiva. O empate não servia. Imagina então a derrota. No fim do primeiro tempo, o zagueiro Gum subiu na área e de cabeça fez 1-0 Fluminense. Na verdade, o gol a gente acabou tendo sim uma desatenção. No final de jogo você não pode tomar gol, ainda mais da maneira que nós tomamos. Tinha esse sentimento, já fiz gol no Botafogo, no Vasco e faltava no Flamengo. E veio no momento certo. E que venham mais, né? Que venham mais, seja o primeiro de muitos. Com o Vinícius Júnior no lugar do René, Everton foi para a lateral esquerda e o Flamengo para cima. Lucas Paquetá dominou e chutou na zaga depois do cruzamento do Vinícius. O contra-ataque do Fluminense ficou veloz e perigoso, com a saída do Marcos Júnior para a entrada do Pablo Diego, que tentou de fora da área. Mesmo com a entrada do Cuéllar, Jonas ficou em campo e fez Júlio César se esticar para evitar o empate. Pablo Diego, Richard e Gilberto, o lateral perdeu a chance de ampliar. Aos 33 minutos, o Gum conseguiu. O zagueiro completou o cabeceio do Pablo Diego, mas a arbitragem marcou o impedimento. O Flamengo foi pro abafa. Rodinei chutou em cima do Ibañez e no rebote, enquanto o Júlio César ainda se levantava, Everton acertou de fora da área. 1-1. O tempo ia passando e o Gandula ali, comemorando a cada lance de sucesso do Fluminense. O mando de campo era tricolor. O visitante Flamengo teve a chance de virar no contra-ataque e na finalização do Vinícius Júnior. Todo mundo muito triste, né? Infelizmente, a bola demorou um pouquinho para entrar. Se tivesse entrado antes, acho que a gente poderia ter virado a partida. Foi um clássico digno de Fla-Flu, acho que jogos históricos e esse não deixou de ser mais um. Acho que oportunidades para ambos os lados, sendo que a nossa equipe ela não demonstrou jogar com o regulamento. Tanto que nós tivemos várias ocasiões, tanto quanto o Flamengo. O Fluminense agora decide a Taça Rio contra o Botafogo, mas não aqui no Newton Santos, e sim no Maracanã, enquanto o Flamengo aguarda o seu adversário na semifinal do Campeonato Carioca, agora com a vantagem do empate. Continuamos sem perder nenhum clássico. E a grande importância é que no jogo nós conseguimos ser melhor. Eu lamento tudo isso, mas já passou. E amanhã é outro dia, vamos nos preparar bem. O campeonato vai começar na próxima quarta-feira, na semifinal, e depois no domingo será a final. Olha aí, clássico Fla-Flu, cheio de alternativas. Acho que eu vou ficar com o Júlio César aí, hein, Paulo Lima? Aliás, as duas semifinais, né? Tivemos um bom jogo no Vasco Botafogo. Tem gente que reclama, né? E o Fla-Flu de ontem
Poderia ter saído o Flamengo vencedor, o Fluminense vencedor, o resultado acabou sendo mais Dois justo. bons jogos. E o Fluminense com a vantagem avança para a final. Até porque no jogo quem tinha vantagem com o Boasque e o Botafogo era o Vasco. Era o Botafogo. O Botafogo tinha a melhor campanha. Então, não, o Vasco tinha a melhor campanha. Mas ontem, Paulo Lima, muita gente, inclusive nós aqui, a gente apontava Flamengo como favorito. Não, né? Exatamente isso. Enfim. Não poderia ser diferente. E o Abel anunciava, hein? Anunciava um Fluminense competitivo e foi o que a gente viu. E a questão toda que se viu ontem é exatamente isso, né? É uma qualidade técnica acima da média do time do Flamengo, mas sem um poder de decisão, sem um poder de fogo. E não é nenhum tipo de caminho nessa ótica que eu vou fazer aqui em relação ao Henrique Dourado, que ontem, mais uma vez, não foi bem e vaiado pela torcida do Flamengo, apupado pela torcida do Fluminense. Mas o Henrique acho que passa um momento de transição difícil, onde no Fluminense ele era o todo poderoso, era o cara que tinha capacidade para decidir, era elogiado, era o homem de referência do Abel no ataque, e no Flamengo ele passa um momento, a meu ver, meio de um desequilíbrio emocional psicológico, porque não pode perder tanta qualidade assim em 4 ou 5 meses de uma mudança de camisa. Ou será que o Flamengo, a pressão é maior? E deve ser. Pelo menos na cabeça dele tem sido assim. Porque as bolas em que o Henrique pega e sempre finalizou com qualidade, ontem tá bom, o Júlio César fez uma bela defesa numa jogada que ele tocou de perna esquerda e o Júlio César ontem, por sinal, foi muito bem no gol do Fluminense. Mas o Flamengo também não teve a qualidade que se espera o seu torcedor. Não teve. O Fluminense foi muito melhor e no segundo tempo, principalmente em 2 jogadas de contra-ataque, matava o jogo. Uma no Pedro e outra no lateral direito do Fluminense, que também foi o Gilberto. Chutou por cima. Exatamente isso. E aí não me vem com esse discurso que alguns jogadores, até o Carpegiani, ensaiaram de que o Fluminense jogou pelo regulamento. Como assim, cara pálida? Que regulamento? O Fluminense jogou no contra-ataque, jogou para matar o jogo. O Fluminense poderia ter feito 3 gols. Não, agora a bola do jogo... E que fosse com o regulamento debaixo do braço, o que teria de errado nisso? Nenhum. Mas o Fluminense teve todas as chances. Teve a jogada do Gum, né, que esse menino que entrou, por exemplo, muito bem, né, o Pablo. Esse menino era da base em 2014, 2015, foi embora cedo, jogou na Polônia, jogou no Canadá, jogou nos Estados Unidos e é o 5º jogo dele pelo Fluminense. Eu falei assim, de onde veio esse moleque? Ele já tem 24 anos. Olha lá, Paulo Lima, o lance do Gilberto. Exatamente, olha só. Não, esse é o do Gilberto. Esse é do Gilberto. Esse é do e Gilberto. O outro do Pedro... O Pedro é menino, né? Você vê que é o menino, faltou a maturidade, porque ele tinha todo o campo ali para parar a bola, dar uma ajeitadinha, escolher o canto, ele quis bater de primeira. E esse lance aí, né, que a gente não tem as imagens do frame, né, da imagem parada. Do lado. Mas ontem, acompanhando, né, a transmissão aí da Sport TV, enfim, a gente pôde acompanhar e ver exatamente que teve a mesma linha do goleiro Diego até o Paquetá do outro lado e a posição era legal. Não dá pra gente aqui enaltecer demais o erro, porque é difícil. É difícil. E a bola do Vinícius Júnior e a bola do... Não dá pra você crucificar o Bandeira nesse lance, mas o Gu não tinha que ter botado o pé na bola. Agora, sobre o Henrique Dourado, Paulo Limão, que a gente precisa colocar sempre em observação, você já destacou, no Fluminense ele era a grande referência. No Flamengo ele não é o único responsável por balançar as redes. Tem Vinícius, tem Paquetá, o próprio Diego, entre tantos outros, e o torcedor que vaiou o Henrique Dourado, muita calma nessa hora, porque nós mostramos aqui ontem que a punição do Paulo Guerreiro ainda não está definida. Pode aumentar. Estão querendo aumentar para 2 anos. Aí se você tira a confiança do cara que tá lá, tá certo, ele tá no time, ele vem errando. O torcedor, de fato, uma hora vai perder a paciência. Ele vem errando gols que não deveria errar. Mas assim, é ele que tá lá. Paulo Guerreiro, o caô acabou o caô. Ainda Olívia, não, porque a gente ainda não tem a data certa do retorno de Paulo Guerreiro. Quem acompanha a gente aqui no dia a dia sabe o quanto eu peço Vinícius Júnior e Everton pelo lado esquerdo. Pois é, Paulo. O quanto eu ressalto isso, é importante. Foi quando o Flamengo cresceu. Bota o moleque pra jogar e puxa o Everton pra lateral esquerda. Não só por conta da entrada do Vinícius, por conta também da saída do René. O René não vem vindo fazendo boas atuações na lateral. Nós vimos isso, sumiu, né? Nós vimos isso contra o Emelec, um jogo importante onde diversas peças apareceram novamente no Flamengo e o René não aconteceu. Entrou o Vinícius Júnior, o esquema tático do Flamengo mudou, funcionou e ontem foi a mesma coisa. O René saiu, abriram o Everton, o Vinícius estava lá. E valorizar os jogadores do Fluminense que atuaram muito bem ontem, né? O Júlio César foi impecável, o Jadson foi eficiente no meio-campo.
né? De certa maneira, esse Pablo que entrou muito bem. O Pedro mesmo cansado, se esforçando, né? Fazendo a função que o Abel exigia que ele fizesse. E ali aquele sistema, o Renato Chaves de vez em quando dá umas pichotadas daquelas que o Beck da roça, né? Ele erra umas bolas impressionantes, principalmente quando tá sufoco do Flamengo. Mas dentro da média foi muito bem. E o Gum, como falou aí, a primeira vez que ele faz em 10 anos, 10 temporadas o Gum tem pelo Fluminense. 10 temporadas o Gum tem pelo Fluminense, nunca tinha feito gol contra o nosso personagem, Paulo Lima. Tá aqui na tela do Bom Dia Fox, o Gum que chegou no Fluminense lá atrás, em 2009. É uma grande referência para o torcedor, que eu digo, porque já tá lá. Olha quantos jogos. Tem 374 partidas, é muito 374 partidas, 26 gols. E com um detalhe, nada como um clássico, né, Paulo Lima? Ele não balançava a rede há 17 meses. Ficou o ano passado inteiro sem jogar. Mais de um ano e meio sem fazer um gol, justamente num Fla-Flu, num grande clássico, num jogo tão importante como foi o de ontem, Calheiros. O Gum balançou a rede. O Gum balançou, foi muito bem no jogo e engraçado como é que o mundo da bola dá voltas, né? Eu lembro o Gum chegando novinho no Internacional, aquele Internacional poderoso de 2006, campeão da América, campeão do mundo. O Gum chegando da Ponte Preta, o técnico era quem? Abel Braga. O que o Abel fez? Criticou. Dispensou o Gum, liberou o Gum foi embora do Internacional. Foi reencontrar o Abel na temporada passada também estava naquele balaio que ia embora. Muitas lesões. E outra coisa, ainda era um cara da patrocinadora antiga, né? Era aquele negócio do alto salário. E ficou. E é o último da safra dos guerreiros, né? É o último. Não tem mais ninguém lá da safra dos guerreiros. Vamos abrir a zona mista do Bom Dia Fox? Vamos lá. Porque logo depois dessa classificação do Fluminense, o Gum fez um desabafo muito legal, Paulo Lima, falando sobre o que é ser tricolor, falando sobre o que é defender a camisa do Fluminense. Olha aqui. O sentimento vem porque não tem como eu não torcer pro Fluminense, cara. É muito tempo. As 3 cores estão dentro de mim, dentro da minha casa. Eu chego em casa, o mais novinho, o Levi, sempre fala Nense, negócio de falar Nense, entendeu? Então, assim, é algo que a gente tem que até se controlar um pouco, não só eu, mas alguns jogadores, temos que controlar um pouco porque nós somos profissionais, né? Não podemos misturar as coisas, né? Mas de vez em quando vem esse sentimento de torcer pro clube, entendeu? Por isso a gente entende um pouquinho esse sentimento do torcedor. Então, para nós é uma vitória, um sentimento de muita alegria por poder corresponder esse sentimento do nosso torcedor. Precisamos do apoio deles, precisamos estar unidos, todos juntos, para que o Fluminense possa cada vez buscar vitórias como essa, buscar títulos, porque grande para o Fluminense e sempre vai ser a grandeza do clube. O clube não preciso dizer nada, só que nós precisamos unidos, momentos que passou difíceis e ainda tem algumas dificuldades, mas com o trabalho, com a luta e com vitórias como essa, nosso torcedor vai estar orgulhoso. Tá aí a palavra do Gum, que passou muito tempo perseguido aí pela torcida do Fluminense, tá dando a volta por cima, é um dos homens de confiança do Abel Braga, né? Independentemente do resultado, Paulo Lima, já vou abrir meu voto aqui, sabe aquela cédula? Técnico do Campeonato Carioca, pra mim é o bicampeonato do Abel. Não, é inacreditável. Pra mim é o Abel, porque esse time do Fluminense, quando começou o ano, com aquela barca com jogadores saindo, eu falei, meu Deus, o que vai ser do Fluminense? Hoje o Fluminense não é um super time, mas também não é esse saco de pancadas que a gente imaginou. Não perdeu o clássico. E resgatou um pouco da autoestima depois da eliminação para a Copa do Brasil. Entendeu? Porque a Copa do Brasil, queira ou não queira, é uma machadada na cabeça. Você imaginar que o Fluminense ficou fora da Copa do Brasil, você agora desandou, né? Vai tudo pelo ralo. Ao contrário. Se reergueu, enfrentou o Flamengo todo poderoso, favorito, com o melhor time, com o melhor investimento, com muito mais poder de fogo, jogou de igual para igual, foi melhor, teve mais oportunidades e está na decisão da Taça Rio. Com justiça. É o trabalho, né? Que a gente fala do Carille, que é novo, mas o 60ão Abel conhece do riscado. Por que eu falei bicampeonato, Lívia? Porque ano passado ele foi eleito técnico do Campeonato Carioca. E o que vocês destacam, que os atletas do Corinthians compram a ideia do Carille. Perfeito. É o mesmo paralelo. É o mesmo paralelo. O Abel não deixou o Fluminense com toda a draga, com todas as pendências que o Calheiros citou aqui, o Abel ficou. E não faltou proposta para o Abel deixar o Fluminense, não. Então, de fato, os atletas aí bota um Ayrton Lucas na lateral dele. Esquerda que tá voando no meio campo e vai achando esse Pablo, não sei o que, o moleque entra, joga a bola pra caramba. É impressionante. A turma de Xerém. Mas Paulo Lima, lá do outro lado tem um cara, do lado do Flamengo, do lado eliminado, então um cara muito regular,
no Flamengo, tem espaço garantido no time e fez um golaço ontem, um gol muito bonito, mais um, né? Ele pega bem na bola. O Everton, com a camisa do Flamengo, já esteve em campo 263 vezes, já balançou a rede 39 vezes e tem na sua conta, Calheiros, 35 assistências. Na atual temporada de 2018, são 10 jogos, 3 gols já contabilizando de ontem e 2 assistências. Esse é o motorzinho ali na lateral, né? Metade dos jogos que o Everton esteve em campo nesse ano, ele participou diretamente de gols. Do gol. Marcando ou dando assistência para alguém. E eu insisto, né? Eu insisto, acho que o Carpegiani ontem deu um clique nele. E botar esse rapaz na lateral esquerda, taticamente, dá para arrumar uma linha de 3 zagueiros e deixar o Everton jogar mais solto, como o Corinthians fazia com a Arana na temporada passada. Né? Ou até mesmo aqui, vou exagerar, tá? Bem exagerar. É como você pensar no Atlético, no Real Madrid, sem o Marcelo na lateral esquerda. O Marcelo é um homem de ataque e em algum momento o Real deixa de ter uma força defensiva, muito pelo contrário. Mas a qualidade do Real Madrid, por isso que eu falei que eu vou exagerar. O Everton é o mesmo padrão, né? Não da qualidade do Marcelo, mas taticamente, jogando o Everton pela esquerda e o Vinícius Júnior enfiado, é um inferno total para a zaga adversária. Acho que o Carpegiani acordou dessa vez, espero pelo menos que acorde. Já que você citou o Carpegiani, nós já demos espaço aqui para o Gum, para o Abel. Vamos dar espaço para o técnico do Flamengo, o Carpegiani, porque, óbvio, ele lamentou a eliminação do time e assumiu o Paulo Lima. Alguns erros dele se tratando desse confronto com o Fluminense. Não pode ser crucificado não, viu? Não, mas ele assumiu. Vamos lá. Teve empenho, não faltou, garra, disposição. Nós, quando tínhamos um jogo sob controle no primeiro tempo, tomamos um gol de bola parada e que havia o alerta. Na bola parada é uma principal característica do Fluminense, explora muito bem isso. E nós sabíamos. O gol só acontece na bola parada quando há desatenção. E que eu tenho que dar os parabéns, porque acabou passando e nós acabamos ficando. Por erros nossos, por erro meu, de escolha, em momentos que eu tive que colocar um time B. Foi o jogo Macaé, nós podíamos estar na semifinal na frente, porque você com equipes de tradições como são essas finais, você tem um empate a teu favor. Foi o caso de hoje, o Fluminense jogou com o regulamento embaixo do braço praticamente o jogo todo. É verdade. Olha aí, o Paulo Lima está na bronca com essa declaração. Discorda. Isso acho que foi um discurso ensaiado e eu discordo. O Fluminense não jogou com o regulamento. O regulamento permitia jogar pelo empate. Permitia. Quem é que não gosta? O Flamengo reclama que no segundo tempo o Fluminense parou muito o jogo. Cabe ao árbitro acrescer. O árbitro deu quantos minutos de acréscimo no jogo? 6 minutos. Qual é a média do arbitragem da acréscimo? É 3, 4, 6 minutos. 5 ali, né? No máximo. Então, ou seja, se houve uma paralisação excessiva, se houve um excesso de faltas, a arbitragem está lá para isso e ele, evidentemente, compensou. Mas, peraí, Carpegiani, o Fluminense teve bola com o lateral, teve bola com o Pedro, teve um gol. E como é que se jogou pelo regulamento? Se faz um daqueles 2 gols, acaba o jogo. Agora o Vinícius Júnior teve a bola do jogo? Teve. O Flamengo pressionou no segundo turno? Pressionou. Mas quem jogou pelo regulamento é porque está escrito na federação. Quem fez a melhor campanha joga pelo empate. Classificou com empate. O Santos classificou com empate, não foi para os pênaltis. Contra o Macaé. Pode colocar o time B, time misto, time reserva, como ele mesmo ontem fez a leitura, que foi um erro. O Flamengo montou um elenco e hoje há uma disparidade muito grande nos elencos, não só do Flamengo para o Fluminense, mas do Flamengo para todos os grandes do Rio de Janeiro. Fácil. Flamengo, com o time alternativo citado pelo Carpegiani, tem time para ganhar o estadual. Quer dizer, então não pode servir de bengala. Não pode servir de bengala. Muitos entram e até porque, jogos como titular. Até porque, vamos destacar o Fluminense aqui, que em todos os clássicos no Campeonato Carioca até aqui, não sofreu um gol. Fez do 5, Porque só contra o Flamengo são 3 jogos, 2 empates e 1 vitória. Time alternativo foi 4-0. Botou o time alternativo, foi 4. Entendeu? E empatou 0-0, empatou 1-1. Empatou 0-0 com o Botafogo, empatou 0-0 com o Vasco.
Então não dá para tirar o mérito. O Calheiros, um detalhe importante. Exatamente. Muito se esvazia o Campeonato Carioca, né? E é justificável que se esvazie, mesmo pela baixa qualidade dos times de menor investimento. Mas quando os clássicos se aproximam e quando tem essa necessidade de ir adiante, pô, Vasco e Botafogo foi um belo jogo de futebol. E o Fla-Flu foi uma excelente partida de futebol. Para quem gosta de futebol, valeu a pena esperar para chegar nesses dois clássicos. E vai valer muito mais a pena ainda para você acompanhar a Taça Rio. Porque é exatamente isso, como teremos em São Paulo 2 grandes clássicos, no Rio teremos clássicos também. Será um final de semana para quem gosta de bola rolando. Olha, é hora de encher o Maraca, encher o Maraca, botar o Pacaembu lotado, botar lá o Morumbi lotado, a Arena do Corinthians, enfim. Eu acho que é hora, em São Paulo a gente nem pode reclamar de público, né? Porque lá é um sucesso absoluto. Agora, o Paulo Lima, ontem aqui no chutômetro, no Pitaco, eu perguntei pro Calheiros. Público pro Fla-Flu, mais 10 mil, menos 10 mil. Ele chutou para mais de 10 mil. E que bom que tivemos mais de 10 mil. 16.923 pagantes ontem no promoção de ingresso. 10 muita chuva ingresso, no Rio, hein? Muita chuva, hein? Tava difícil de chegar lá. 18.627 com uma renda de 548.310. Bom, tá aí, Flamengo e Fluminense. Você segue tweetando pra gente. A gente fala mais sobre os campeonatos estaduais ao longo do Bom Dia Fox, mas agora nós vamos mudar a trilha sonora. Ah, boa. Porque nós vamos pra Rússia. É isso daqui, ó. A nossa matriosca já marcando presença. Que bonitinha, né? É uma gracinha, né? Que beleza. Agora, o problema é que o que sai de dentro, às vezes... Nem sempre, né? Não é tão gracinha.